Então, existe. Tá deitada a imagem, hein? Oi? A imagem tá em pé, não tá deitada. Ah, tá deitado. Ah, vai ter que ligar a roupa só. O seu. Se tu dá uma passadinha. Dá uma passadinha. E agora? Tá ótimo. Sobe só um pouquinho. Isso. Tá bom agora? Tá ótimo. Tá dando para chegar ao quadro, galera? Vai ser legal? Bom, acho que sim. Dá pra carregar o carro, não? Acho que sim, eles me disseram uma. Não reclamaram. Tá bom. Boa aula, gente. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês, né, pessoal do presencial, do online? Obrigado por terem vindo. Eu sei que é uma semana de feriado, né? Mas quem quer estudar, não tem feriado para ele, feriado para ele é estudar. Bom, feriado é dia para você estudar, renovar as forças e mandar ver, tá bom? Vamos lá, qualquer problema aí, ó, vocês entenderem no quadro, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Tá bom? Fiquem tranquilos. Hoje a gente vai falar de dinâmica, que é a parte da física que vai mudar a mecânica, tá bom? Da prova vocês da mecânica tem caído umas 5 ou 6 questões, tem mais bastante. Nós vamos aqui dar ênfase muito em duas áreas públicas, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar. Eu vou colocar um quadro nele, o conteúdo. Então, vendo ok, pode copiar, tá bom, gente? Está começando aí. Vocês estão no grupo, pegaram a prova? Todo mundo tem? Ah, bem, então. Todo mundo tem, até próximo. Eu não preciso falar. Eles têm também, o pessoal de casa também tem. Nossa, tem que dar a melhor da plataforma, da questão. Tá? Precisa não. Ah, quero sair. Não tem essa Portugal, não vai. Porque é igual.
Não vai, se quiser, não abre, não. Porque... Oi? Os gajos agora, ainda fico nós. Já não me fala muito isso. Ali ele deve até falar ele. Não dá tempo. Fica aqui. Tudo funcionando. Ainda gosto de aí. Não, não, gente, deixa eu falar. Vai sair com isso. Eu que sou o velho. Olha os olhos dela, não vou te falar. Olha. E a cara? Deveria ser só. Ele está se divertindo. Ele grave. E aí, Luzimor? E aí, cara? E aí? Vamos ver. Deixa eu ver. E aí? Calma. E aí? Vou saber se ele vai saber. Vou dar de bolsa. Você pode? Tranquilo, vai lá, você tem bem a calma ligada. Boa. Aqui, ó. De novo? Posso começar então? Posso explicar tudo? Posso explicar? Então vamos lá. Então, daqui a dinâmica, parte da mecânica que estuda as causas do movimento do corpo no sistema. O que é isso? Ele vai estudar por que o corpo entra em movimento, por que o corpo fica em repouso, por que o corpo para, por que o corpo acelera, desacelera, roda com velocidade constante, tá bom? Isso tudo é explicado pela lei de Newton, ou seja, a mecânica clássica. Cuidado que a mecânica quântica é uma mecânica nova, uma mecânica do século XIX, século XX. Então, mecânica clássica lá do século XVI, XVII, sabe Newton. Bem, gente? Então, tá aqui. Você que toca, o que é força? É característica, mas às vezes é física material. Ou seja, ela tem um valor, que dependendo dessa intensidade, pode ser de forma fraca, certo? Ela tem uma direção, então esse valor, nós vamos dizer que é módulo ou intensidade. É o valor numérico da força. Ok? A direção pode ser horizontal, vertical ou diagonal. E o sentido é que você tem. No caso da horizontal, para a direita, ou para leste, ou para a esquerda, para o oeste. No caso da vertical, para cima, para norte, para baixo, para o sul. E a diagonal, para nordeste, para noroeste, e assim vai. Tudo bem? Pessoal aí, tudo bem aqui? Tudo ok? Online, tudo ok? Pessoal aí do exercício, tudo ok? Beleza? Posso apagar então? Pode apagar, pessoal do online, pode apagar? Eu vou ter uma tela. Isso tudo para fazer as questões 57, 59, tá? Vamos lá. Já apaga ali, então.
Então vamos lá. Partindo do pressuposto, olha, eu vou aqui para vocês um exemplo. Exemplo. Por exemplo, aqui com imagina que você tem aqui uma força para cá, cada pedaço de é uma unidade, certo? Beleza? Então, a só característica da coisa, chamada de F1. Beleza? E cada pedaço de eu vou chamar de 1. Tudo bem, turma? Então vamos lá. Eu vou contar para vocês aqui, aquela que embora do lugar. A sua direção e o seu sentido. O outro lugar, vamos cada pedaço desse, são 1, 2, 3, 4, 5. Mas o outro lugar, 5. Tudo bem? Sua direção horizontal, beleza? E seu sentido, bom, para a direita. Tá vendo? Ou leste. Beleza? Aqui também, galera? Alguma pergunta ou característica? 2. 1, 2, 3, 4. De novo, cada precedência é um vetor curvo. Vou chamar aqui F2. Característica da F2. Beleza? Seu nó. 4, 1. Note que o tamanho medial é bem bom. Sua direção. Caso aqui, ele vai chamar de medial normal, certo? E seu sentido, nós notamos, vai para a direção nordeste. Tá? Você não está em direção lá do nosso país, né? Direção nordeste. Tranquilo? Alguma pergunta online, presencial? Não? Muito bem. Vamos feito tudo isso? Vamos aqui. Força e resultantes. Bom, beleza? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu já estou fazendo um resumo para vocês, tá bom? Então, aqui está usando o vetor soma, tá bom? Beleza? Vetor soma. Então, aqui está usando a. Beleza? 4 casos. Primeiro caso. F1. O vetor F1 ele é paralelo ao vetor F2, ok? Beleza? Tudo bem aqui? Paralelo e mesmo sentido. Então vamos lá, vamos ver como é que seria esse. Mesmo sentido. Então aqui, ó. Você tem aqui 2 vetores. Bom? Tá vendo? Esse daqui, ó, vetor F1. Os valores deles são 5, bom? E o vetor F2. Os valores deles são 3, 1. Tá bom? Aqui é o F1 e aqui é o F2. Como é que seria o vetor somadeiro? O vetor somadeiro é assim. Como estão no mesmo sentido, são assim, somar. Beleza? Então, chamamos de força resultante. O vetor soma a gente precisa chamar de força resultante. Tá bom? Resultado de todas elas. Então, no caso, quando eles são paralelos e no mesmo sentido, é só você chamar. Então, a soma desse vetor aí daria FR seria F1 mais F2 e vai te dar 8,1. Esse mesmo aqui, ó. 8,1. Até aqui, tudo bem, galera? Sim ou não? Sim? Online, tudo bem? Sim? Segundo caso, é a mesma coisa. F1 paralelo a F2, só que agora sentido oposto. É como se fosse um carro de guerra. Beleza? Então, no sentido oposto, é o seguinte: você tem para cá F1, cujo valor dele são 8,1, beleza? E para cá, você tem o F2, cujo valor dele são 5,1. Se você notar, mesma direção. Ambas estão verticais, tudo bem? Só que horizontais. Só que o F1 vale 8 e o F2 vale 5, tudo bem? Só nesse caso, o seu vetor resultante vai ser F1
menos F2, tá bom? Porque o F1 é maior que F2, tá claro? Então, aqui esse resultado vai te dar 8 menos 5, 3, 1. E como é que a gente vai representar? A gente vai representar assim, ó. Ele é representado assim. Os números pegam assim. Como o F1 é maior que F2, tá aqui o seu vetor resultante, tá bom? O vetor resultante é esse aqui, ó. 3, 1. E vai ocupar o sentido do maior, tá bom? Vetor. Tá claro até aqui? Dúvidas aí? Por favor, dúvidas? Não? Beleza. Tá bom. Pode escolher. É isso. Foi todo mundo? Já acabou? O que o feriado faz, né? Olha ali, obrigado. Agora, explicar de novo a soma. Igual. Qual, cara? Primeiro ou segundo? Eu tentei para Maria Barbosa. Maria Barbosa, primeiro ou segundo carro? Eu sou os dois carros. Segundo. Beleza, olha para cá, Maria. Cabo de guerra. Lembra do cabo de guerra? Um puxa de um lado, outro aqui, ó. Você está puxando, aí, ó, sua barriga direita, depois puxando para a esquerda. Olha a sua força. Oi, olha a minha força. Assim. Quem vai ganhar? Você ou eu, Maria? Ok. Você ou eu? Você está puxando com o olho, eu estou puxando com você. Quem ganha? Eu ou você? Eu.
Beleza, então. Então vai para que sentido? Você vai para a direita. Entendeu? Agora o desenho, sobrou de pedaços, como você ganhou, colocou para o seu sentido. Entendeu agora? Entendeu, Valério? Entendeu? Eu estou me puxando para cá. Eu estou me puxando para cá. Como você é mais forte que eu, do que sobrou. Tudo na sua direção. Isso é o que sobrou. Entendeu? Beleza? Show? Show? Beleza. Mais alguém aí com dúvida? Online, presencial. Tranquilo? Chamado cabo de guerra. Pode apagar tudo? Pode? Pode apagar? Não, só dá tranquilo, cara. Aqui eu posso, né? Hoje? Pessoal do online, foi todo mundo? Pode? Pode apagar? Dá um joinha aí. E aí? Eita, pode apagar, turma? Dá um joinha aí. Vamos lá para o terceiro e quarto caso. O terceiro caso é a lei dos Pitágoras, que é o que mais cai em prova, tá? Pitágoras. Pitágoras. Eu falei, não sabe o que é Pitágoras. Pitágoras, Pitágoras. Então, vamos lá. Terceiro caso. Terceiro caso é o seguinte. Você tem F1 e ele é o quê? Perpendicular, né? Ortogonal. E faz o ângulo de 90 a F2, ok? Eu vou dizer que isso aqui é o quê? Ortogonal. Perpendicular. Vamos ver as palavras aí no texto. Quer dizer que as duas pontas fazem um ângulo de 90. Bom, é o seguinte, olha para cá. Eu tenho uma F1 aqui. Que vai 4. Você tem aqui ó, uma F2 que vale 3. Ou, também você pode fazer ou você tem uma F2 que vale 3, e uma F1 que vale 5. Beleza? Se você não está, caramba, vamos para cá. A gente aqui vai usar o que? A regra. Aqui você pode usar a regra. Não vale, não grave. Ok? O que ele fala? Mas assim, o que é a paralela? Você traz uma reta paralela, aí você vetor, a reta paralela. E traz uma paralela a isso. Tudo bem? A interseção delas que gera esse equilíbrio. Se você notar, esse lado aqui é semelhante a esse, certo? Isso aqui você tem um ângulo, certo? Se você notar, esse ângulo aqui é 90, certo? Em relação a esse ângulo terra, esse lado aqui é outra dele, a distância concorda ou não? Pessoal aí do online, concorda ou não? Sim? Todo mundo aí, dá um jogo aí, você entendeu? Tem um triângulo retângulo,
O lado que está com o ângulo é o cateto adjacente. Adjacente que é aqui do lado. Isso aqui eu chamo de cateto oposto. E essa aqui eu chamo de quê? Essa aqui sim, ó. É a sua força resultante. Isso aqui eu chamo de quê? Hipotenusa. Beleza, gente? Tranquilo? Sempre que for. Então, essa força aqui, isso aqui, cateto oposto, cateto adjacente. Tá claro? Então, se você quiser calcular o ângulo disso, o que eu faço? Minha força resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, F2 ao quadrado. Sempre você faz isso. Sempre. Tá bom? Isso aqui eu chamo do quê? Del de Pitágoras. Quem não sabe, ele chama de Pitágoras. Beleza? Ou também podemos usar o que é o quê? A regra. Regra da poligonal. Que é a mesma coisa. Mas qual é a diferença, Gabriel? A diferença é a seguinte. E aqui, ele sai de um único ponto. Ele sai de um único ponto. Beleza? Tá bom? Aqui não. É uma fila indiana. Tem que saber que é uma fila indiana. O que é isso? Um atrás do outro. Onde começou? Aqui. Onde terminou? Vai ser só. Beleza? Tranquilo? E de novo, vamos. Ok? Certo? Aqui, ó. Cateto. Adjacente. Cateto. Tudo bem? Até aqui, então? E outro, você faz o quê? Força resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F2 ao quadrado. Bom? Mesma coisa. Pitágoras. Del de Pitágoras. E a revolução é fácil. Como os dois casos são iguais, vamos lá? Força resultante ao quadrado. F1, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Quantos são 4 ao quadrado? São 8 ou 16? Quanto é 4 ao quadrado? 8 ou 16? 16. 3 ao quadrado. São 6 ou 9? Então, 16. Lembrando que, como a gente tem a força resultante, que nós arranjamos quadrado de área de 25, e vai te dar 5. Tá aí. Beleza? Tranquilo? Sim, turma? Fala aí, sim. Pessoal, dá joinha aí. Online? Sim ou não? True ou false? Alguém com dúvida? Maria? João? Joaquim? Capim? Alguém com dúvida? Fala aí. Presencial dúvidas? Não? Tranquilo? Dá? As duas são literalmente a mesma coisa, só que muito diferente. Só que tá com isso. A pergunta do seu nome é? Vitor. Então, aqui, ó. Aqui, isso você tem que não saindo. Você tem que usar a regra da poligonal. Vai lá, tá bom? Aqui não. Só um jeito de olhar, uma regra da poligonal. Você escreve o polígono, tá claro? Sim, você tem que começar de onde vem, onde vai. Tá claro? E a última quarta. Quarto caso, que é mais chato. Bom, talvez eu uma prova do Ito. Quarto caso do Ito. É quando F1, tá bom? E F2, tá? E o ângulo dele também é diferente de 90, tá bom? Aí nós vamos o quê? A lei dos cossenos, tá bom? A lei dos cossenos, tá aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Você tem um vetor da cá, F1, e tem um para lá, F2. Tá claro que aqui? Olha para cá, olha o que vem depois que eu fiz. O que acontece? Como esse caso daqui é esse aqui, estão saindo de único ponto, certo? Eu faço o quê? Regra do paralelo. Traça uma paralela a esse lado, traça uma paralela a esse lado, e aqui trata o meu vetor. O meu vetor resultante desses caras. E o ângulo desse cara daqui, ó. Bom? O ângulo dela, beleza? Então, agora como a gente faz? Leite cosseno. Vai ser força resultante ao quadrado. Quadrado da primeira força. Quadrado da segunda força. Mais 2 vezes o produto do primeiro e do segundo e o cosseno do ângulo. Ok? Mas, agora olha para cá. É o pai. É o pai desta aqui. Vai entender? Ele é o pai dessa. Por que ele é o pai dessa? Porque olha só.
Se F1 for perpendicular a F2, esse ângulo aqui é 90? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pode ser? Esse caso aqui. Tem como aplicar a lei dos cossenos aqui? Tem. Porque se ele é o pai, ele vai dar o livro. Por que eu faço aqui? Se você notar, quanto que é o cosseno de 90? Aí, online e presencial. Quanto é o cosseno de 90? Alguém sabe? O cosseno de 90, quem sabe? Online, quem sabe aí? Maria? Hein? Esse é o cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é zero. Alguém acertou aí? Falou? Não. Então, Quando eles ali dão o livro deles. bora, turma, participar. Vamos lá, gente. Feriado acabou. A vida continua. Vamos lá. Olha para cá. Se o cosseno de 90 é zero, o que vai acontecer? Se o cosseno é zero, isso tudo aqui, ó, isso aqui, ó, isso daqui, vai sumir. Por que vai sumir? Porque vai ficar 2F1, F2 e aqui zero. Isso aqui valeu quanto? Zero. Então, se isso aqui é zero, sobrou só que paga. Está claro? Legal? Beleza? Entendeu? Como é que faz para gravar isso aí? Que quando é o centro, 90, você. Você vai pegar agora? Assim, ó, olha para cá. Então, olha assim, ó. Eixo X, eixo Y, tá bom? O X é o eixo do cosseno. O Y é o eixo do seno. Beleza? 90 está aqui. 90 não está aqui. Não está aqui? Se 90 está aqui, tem como ser o eixo do cosseno? Não. Então ele não vale nada. Só vale o seno. Tudo bem? Aqui é pro cosseno. Aqui é pro seno. 90. Que ângulo é esse aqui? Que ângulo é esse? Zero. É isso? É isso? Esse ângulo é zero. Está no eixo do X ou no eixo do Y? Então, se X tem que dizer, então, cosseno de zero. O cosseno de zero é quanto? E o seno? Seno de zero é quanto? Zero. Por quê? Isso aqui não é o eixo do seno, isso aqui é o eixo do cosseno. Cada macaco do seu cara, né? Claro? Aqui. Aqui o seno de 90 é 1. E o cosseno de 90 é zero. Por quê? Porque aqui é o lugar do seno e não do cosseno. Tá claro? Aqui que eu pensava uma coisa. Que é 1 e aqui é 1. E aqui? Menos 1 e aqui menos 1. Aqui. Seno de 180 é zero. Porque isso aqui não é eixo do seno. Certo? Seno de 180 é zero, mas o cosseno de 180 é quanto? Menos 1. Isso é trigonometria. Está lembrado? Isso aqui é a parte do seno. Isso aqui é a parte do cosseno. Onde tem seno, não tem cosseno. E onde tem cosseno, não tem seno. Tá bom? Zero, tem o cosseno, mas não tem o seno. 90, tem o seno, mas não tem o cosseno. 180, tem o cosseno, mas não tem o seno. 270, tem o seno, mas não tem o cosseno. Bom, esse é o macetezinho. Tem que ver a explicação disso. Tem que ver como é que fica o cosseno. Olha. Não, eu não tenho uma dúvida, isso aí com mais ainda. Quase não tem que ser. Não, eu entendi, não. Eu não entendi. Mas, viu, Presta atenção. Pela trigonometria, certo? Esse eixo é feito do cosseno, não é do seno. Certo? Então, quem estiver aqui dentro, certo? Plano cartesiano, quem está aqui tem valor, quem não está é zero. Quem está aqui, o seno ou o cosseno? Você. Vou te botar aqui bonitinho, você olha para cá. Se não for perto, certo? Esse ângulo aqui é o quê? 0 graus, certo? Esse ângulo aqui é quanto? 90, esse aqui é quanto? Esse aqui, 260. Entendeu? Aqui é quem? 5, aqui é quem? Isso. Então, quem está aqui? Seno de 0 e cosseno de 0. Qual vai ser isso aqui? É de cosseno? O seno vai ser 0. E esse aqui vai ser o quê? O que é o? Porque qualquer raio radiano vai ser de 1. Aqui é mais o quê? E aqui? Aqui tem que ser negativo. Menos 1 aqui o quê? Certo? Agora você sabe.
Se aqui no sistema tal, igual aqui você quer. Aqui você tem o selo de novembro. E aqui o conselho de novembro. Aí eu te faço a pergunta. Luiz Felipe, quem é que manda? Selo ou conselho? Então, aqui vai ser qual conselho? Certo. Pegou assim? Pegado? Pessoal aí do underline, entendeu? Underline, corre? Corre, entendeu ou não? Dá um joinha, tudo. Beleza, tá bom. Pode copiar. Você não vê. Não, porque ele tá fazendo. Não, deixa ele. Tá com frio? Tô tirando. Pode ter lá. Você tá com calor ou só com frio? Eu? Tá frio? Você, tem frio? Não tem, cara. Deixa eu ter um frio de cada um. E você daí? E aí, Rolando, tá com frio? Tá com frio? Aqui tá frio pra caramba. Ela tá roxa. Aí, também não. Aí eu não sei. Desliga totalmente. Se você sentir falando, você fala, Ele tá. Ele tá no ar, tem que funcionar.
Pode apagar? Não. Não, não quero. Vocês já viram as leis de Newton? Vocês já viram? Já viram as leis de Newton? Pessoal do online, já viram as leis de Newton com o Ricardo? Já viram? Fala aí. Já viram? A primeira, segunda e terceira lei? Não, Maria não pode pôr, não. Não viu as leis de Newton? Não. O restante, viu? Quem aí viu a lei de Newton? Fala aí, levanta o dedinho quem viu. Dos 5. Dá para daí, dormir. Vamos lá. Quem não viu a lei de Newton? Maria, você não viu. Mais alguém não viu as leis de Newton? Fala aí. Gente, dá para falar? Eu acho que já foi. Maria Eduarda Santana já. Quem mais? Dá o nome aí, dá o nome aí. Vamos lá. Dá o primeiro nome aí. Quem são? Vamos lá primeiro. Aqui na aula, Daí. Arthur Medeiros, Arthur, acho que você é bom aluno. Você já viu as leis de Newton, Arthur? Fala aí. Fernanda, já viu as leis de Newton? Arthur, Fernanda e Micaele, já viram as leis de Newton? Fala aí. Dá para falar? Bora, gente, tá ok. Acorda. Para de ficar vendo o jogo aí de Libertadores. Vamos embora, em Sul-Americano. Fala aí, gente, você tem que falar. Já viu? Micaele? Não? E Fernanda? Pode apagar? Pode apagar? Não? Recuperei? Não. Fernando Sim. Então você já viu as leis de Newton, né? E a legislação. Só Maria que não viu. Maria, você não viu? Maria não. Vou dar uma... Depois ela vai assistir. Não, mas eu vou fazer aqui uma pincelada para entender. Vamos para chegar tudo. Você plano de cuidar, porque plano de cuidar é uma questão que você está falando. Todo ano cai. Igual o Vasco na época de Bienal. Quando tem Bienal, o Vasco cai. Não tem Bienal? Não tem não. Se não tem Bienal, tá não. Se tiver, já era. Vai cair. Vamos lá, galera. Então, o que eu vou falar primeiramente, vou falar segundo, é o que me interessa, a terceira também. Então, o que é a primeira lei? A primeira lei é a lei do equilíbrio. Vocês vão entender agora o que é isso. Assim é a lei do equilíbrio. Gente, para eu apagar esse quadro, eu estou fazendo o quê? O que eu estou aplicando aqui? Eu estou fazendo o quê? Força. Estou fazendo força, não estou? Beleza. Então, isso aí é a segunda lei. A segunda lei só vale quando eu faço força. Ou seja, ela existe. Estou falando de todas as forças. Por diferente de dizer, tem que ser a segunda lei. Mas essa lei aqui, a primeira lei é isso aqui. Ó. Isso é a primeira lei. Ó. Isso é a primeira lei. Tem força atuando ali? Tem. Qual é a força atuando? O peso. O peso, a gravidade, certo? Quem não está deixando esse apagador cair? Quem não está deixando? Né? Quem não está deixando? Que força é essa aqui da superfície? Como é que você conta a força? Atrito. Beleza? O atrito que não está deixando esse corpo o quê? Cair. Beleza? Então você tem o quê? Olha que barato. Vou redesenhar aqui com vocês. Ó. Apagador. Tudo bem, povo? Sim? Força presa. A força presa eu coloco no centro do corpo e eu direciono para baixo. Eu vou presa para baixo. Por que eu boto no centro? Então você não está. Quem aqui, vocês aí praticam arte marcial? Já praticaram uma arte marcial? Quem não tem praticou? O quê? Taekwondo, karatê? Jiu-jitsu. Tudo bem. Jiu-jitsu pode o pessoal agarrar, tá falando. Quem praticou um pouco que é a parte de chute, taekwondo, kickbox, etc. O ponto vital. O que o pessoal mais treina? São os abdominais. Se você quer matar uma pessoa, o que o pessoal está aqui no protetor aqui? Porque se você der um chute aqui no umbigo da pessoa, você é o trabalho do tendão de Aquiles no corpo do ombro. Você mata a pessoa, você estoura tudo isso aqui dentro. Um chute bem da aqui já era, tá bom? Então, outra coisa. Já viram aqueles carros que são blindados? Um atirador ele faz o quê? Ele atira assim. Porque ele vai seguir o tendão de Aquiles no quarto. Na hora que ele estilar, já era.
trabalha tudo mais. Mas assim, aquele ponto de azul, mas tira até acertar o ponto fraco do vidro, blindado. Nenhum vidro é inquebrável. Beleza? Tá ok? Tá ok? Então, para cada fabricante faz o seu tendão de aqui, vai tirando, tá ok, gente? Entendeu? Tudo aqui, ó. Olha para cá, o atrito, o atrito tem que ser na superfície. Tem que ser aqui, ó. Se o corpo está para baixo, o atrito tem que estar aqui, ó. Esse é o atrito. Você quer saber o que faz? Aí você tem dois tipos de fatos. Esse corpo aqui está em repouso ou em movimento? O apagador está em repouso ou em movimento, gente? Repouso. Então, esse é fato aqui. Estático. Ele só existe quando o corpo já em repouso. Bom? Ou na iminência. O que é iminência, Antônio? No instante de movimento. Como assim? Vamos pegar aqui, ó. Júlia, já empurrou o carro quando quebrou? Faltou mais isso? Já. Lembra aquele início, você puxa por nada, daqui a pouco o carro começa a tremer? Ou seja, você venceu o quê? A inércia dele. O que é inércia? A inércia do corpo é você vencer a força que o mantém naquela posição. Isso é inércia, tá bom? Inércia é quando você vence o sistema. Se o sistema tiver movimento, para você tirar ele da inércia, você tem que parar ele. Se ele tiver repouso, você tem que movimentar ele. Tem que fazer o contrário do que ele está fazendo, tá bom? Tipo assim, Júlia, sai dessa inércia, vai estudar! Eu estava gabundando, não quer estudar. Tá bom? Quer fazer? Mas vamos voltar à realidade. Ok? Então, isso aqui é inércia. É a primeira lei. A matéria, por si só, não consegue ser estado de repouso ou de movimento. Tá vendo que eu faço aqui? Eu estou fazendo força. Então, para que caia, então, a primeira lei, quando as resultantes da força se anulam. Tá bom? Isso é. Tá bom? Claro que você tem o repouso. Se esse corpo se movimentar, ele deixa de ser estático e é chamado de gravidade. Silêncio. Beleza? Por isso que aqui no programa número 57 do livro vai falar sobre isso. Você tem um atrito estático. Ele é regido por um Mi, esse Mi aqui, ó, é o Mi estático, ok? E esse aqui é o quê? É o Mi cinético. Como assim, Antônio? Digo o seguinte, quando o carro está em repouso, você tenta vencer, tá bom? Quando ele não trepidar, está na base, quando ele trepida, você está o quê? Na iminência do movimento dele. Então, você tem escala. Quando você entra em movimento, não é muito mais fácil empurrar um carro em movimento do que em repouso. Não é? Por quê? O estático sempre é maior que o cinético. Tá bom? Tá bom? O Mi estático é sempre maior que o Mi cinético. Ok? Tudo bem até aí? Maria, Micaela, Fernanda, Arthur. Tudo bem com vocês aqui? Tranquilo? Então vamos lá. As leis de Newton. Vamos lá. Leis de Newton. Vamos lá, Arthur. Então são três. Primeira lei. Bom, essa é uma lei inércia. Ela fala o seguinte: que a matéria, por si só, sozinha, não sairá do seu estado de repouso, como é o caso, ou de movimento uniforme, andando o quê? Sempre com a mesma velocidade, tá bom? A menos que exista uma resultante de força. Então é o seguinte: então a primeira lei é chamada o quê? É a lei do equilíbrio. Tá bom? A lei do equilíbrio, tá bom? Isso aqui é um resumo. Ela te obriga a dar uma condição. Ó, a condição é a seguinte: a força resultante tem que dar zero. O que é a força resultante? É o somatório de todas as forças, tá claro? Sim, turma? Sim? E esse equilíbrio, ele pode ser. O que é o equilíbrio estático? É quando você está o quê? Pouso. Tudo bem, gente? E a sua velocidade é zero. Tá claro? Uma dúvida até aqui? Vem, turma? Uma dúvida até aqui? Ou esse equilíbrio é dinâmico. O que é dinâmico? Você está andando com velocidade constante. Você tem a velocidade de zero e constante. Ela não varia. Então, nesse momento, você está aqui. Movimento de força. Está claro? Isso é inércia. Então, inércia é uma condição de equilíbrio. Está claro? O corpo, você tem força atuando nele, mas somadas dá zero. Então, isso aí é equilíbrio. Ou estático, aí no caso você tem o estático, ou cinético. Você está andando. Volta aqui.
Está aqui o corpo, ele está andando para cá, F1, e tem uma parte aqui, ó. Tá vendo? Beleza? FAT. Se F1 for igual a FAT, bom, está em movimento uniforme. Se está em movimento uniforme, quer dizer que a velocidade é o quê? Constante. Está claro até aí? Beleza? Maria, deu para entender um pouquinho o que é a primeira lei? Fala aí. Mary? Sim. Beleza. Relembrou aí, galera? Tudo bem com vocês? Podem continuar. Ó, vou fazer o exercício 57. Se você vai para lá, ele fala do simétrico do estado. Estado de novo. Você vai ver. Tem a ver com o carro. Os que você tem que atravessa. Para. Fala da boca. Legal. Chave, né? Você vai criar. Por exemplo, a linha, né? Tem uma posição de jiu-jitsu que a gente faz, bota o joelho na bateria do cara. Não, depois está o dedo, só deve sentar o cara no chão. Mas pode ficar com o nome bem forte. Faz o seguinte, faz o joelho pela frente. Ele vai. Aí é para cada mão. Ninguém tomou. Então, imagina uma assim, cara reta lá. Que barulho. Aqui, se não tiver um parente também, aqui não tiver, a gente vai dar. O cara vai ter legal. Ah, não. Nós estamos não, aqui é o barco, por isso que ele não pode brigar na rua. Se for passar dele, já é. Se matar alguém, isso é tudo. E dá uma branca. Aqui para você tem porra branca. Tá no bom. Tinha só alta no copinho. E aí, pode apagar? Pessoal aí, pode apagar? Pode? Sim? Sim. Muito bem. A primeira lei. Fernanda, peço perdão a você, tá, Fernanda? Nilton tinha uma namorada, o nome dela era Fernanda. Então ele avisa o seguinte, ó, aviso para você, não namore nenhuma Fernanda, ou nenhum Fernando. Por quê? Fernanda não vale nada. Você está dizendo, Fernanda não vale nada. A primeira vez de Nilton, tá? Primeira vez. Não namore nenhuma Fernanda. Eu ainda digo você não, tá, Fernanda? A brincadeira é que você quer decorar os 3 avisos de Newton, você não está em movimento. Primeiro, Fernanda não vale nada. A primeira aviso, ó, Fernanda não vale nada, hein? Segunda vez dele, eu vou entender daqui a pouco. Vamos para cada aqui, tá? Vamos lá. Muito bem. Já viu? A primeira lei fala que se somar essas forças é zero, é o equilíbrio. E se não somar em conjunto de zero, então equilíbrio ou estou em desequilíbrio? Responde para mim. Se as forças somadas não der zero, eu estou em equilíbrio ou desequilíbrio? Desequilíbrio, é isso aí. Então, nesse momento, vamos desiguar essa relação. Vamos lá? Então, vamos lá. Olha para cá. Agora você vai entender como é que Deus seguir era para o mestre da área passada. Vamos lá? Segunda lei. A segunda lei, então, ela fala o seguinte: a condição dela é chamada princípio fundamental da neurônio. Lembra que tem o princípio fundamental da ondulatória? Que era da velha da transferida? Lembra? Agora, o princípio fundamental da neurônio. É graças a essa forma que você desenvolve todas as outras formas. O quê? Trabalho, energia,
potência, tudo vem daqui, tudo. O efeito fundamental da dinâmica. O que ele fala? Ele fala o seguinte, a primeira condição, a condição é isso aqui, ó. Olha a condição. A força redutora tem que ser diferente de zero. Ou seja, não pode ser igual a zero. Se for igual a zero, já era. Você está na primeira lei. Então, você está em que? Condição. Desequilíbrio. Você está no desequilíbrio. Então, nesse momento que você está no desequilíbrio, acontece o seguinte. A sua força resultante, ela depende da massa. E depende do quê? Da aceleração. Depende da massa do corpo. Cuja unidade da fricção de massa, quilograma. E depende da aceleração do corpo. Beleza? Aceleração do corpo, cuja unidade metro por segundo ao quadrado. Então ele fala o seguinte, por exemplo, vamos lá, carro e acelerador. Como é que você faz para o carro andar mais? Você não pisa no acelerador? Se você pisa, não faz força? Se você faz força, o quê? Acelera, não é isso? Beleza? Até aqui? Sim ou não? Então, a força é diretamente proporcional. Quanto maior a massa, mais força tem que fazer, certo? E quando mostra a relação, porque eu fiz mais força, sim ou não? A mesma coisa, beleza? Até aqui? Então, ele fala o seguinte, que a força, ela depende da massa do corpo e da aceleração. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, está aqui no segundo aviso de Deus, Fernando é Mar. Primeiro aviso, Fernando não vale porca nenhuma. Segunda aviso, Fernando é Mar. Estou te avisando, né? Olha. Isso aqui vai virar o quê? Newton. Então, a unidade que é quilograma metro por segundo ao quadrado é um Newton, tá claro? Então, isso aqui só vale para a gente por quê? Diferente de zero. Tudo bem até aí? Fernando, é só uma brincadeirazinha, tá claro? Tudo bem, turma? Sim ou não? Pessoal do online, sim ou não? Entenderam? Maria, está com dúvida? Joinha, beleza? Muito bem. E a terceira lei? Agora é a última. Terceira lei. A terceira lei, tá? A terceira lei é a chamada seguinte: ação e reação. Como assim? Tipo o seguinte. Imagina o seguinte: você tem dois corpos. Ó. Dois corpos. Ó. Sol. E dentro do Sol, quem vem? Terra. Tudo bem? Tudo bem que essa mulher aqui está muito desproporcionada. A Terra teria um bom dia em relação ao Sol. Lembra? Quem está puxando a Terra? Não, o Sol. Isso aqui é a força. E o Sol puxa a Terra. Veja, gente. Sim? A mesma coisa a Terra também vai fazer. Isso aqui é a força que a Terra puxa o Sol. Agora eu vou fazer a pergunta: quem sente mais? Quem sente? Se essa força for igual a mesma intensidade, da mesma, não sei. A força que a Terra faz no Sol é igual ao modo que o Sol faz na Terra. É isso que eu falo. Só que o sentimento é diferente. Né? Tipo o seguinte: vamos pegar dois lutadores de boxe. Neymar e vamos lá. Neymar e Evandro Holyfield. Todo mundo lembra do Evandro Holyfield? Alguém lembra do seu lutador? Boxe? Lembra? O cara é um negão fortão. Mike Tyson, lembra? Todo mundo lembra do Mike Tyson? Mike Tyson vai dar um soco em Neymar e um soco em Evandro Holyfield. Mesmo soco, mesmo. Quem vai sentir mais? Neymar ou Mike Tyson? Ou Evandro Holyfield? Neymar. Porque a massa dele é ridícula, expressiva em relação a ela. Ele vai sentir mais. É a mesma coisa aqui. Por isso que nós, gente, estamos aprendendo mais. Por exemplo, quem tem maior massa? Eu ou a Terra? Então, por isso que eu fui pela Terra. Eu sinto muito mais do que ela. Tá claro? Tá dando essa? Tranquilo? Beleza, turma? Tudo bem até aqui? Isso é ação e reação. Então, os três avisos de nível. Primeiro aviso: Fernanda não vale nada. Segundo aviso: Fernanda é má. Bateu nela, levou. A outra não, ela é vingativa. Não é você não, Fernanda. Está Fernanda de Nilton. Tá bom? Tudo bem? Vamos para a questão, olha só. Essa é a questão, toda a prova da EA, vamos lá para a prova, que eu estou falando você, número 57. Toda a prova da EA tem plano inclinado. Vai ser a questão baixa. Vai cair.
Tá? Beleza? Tranquilo? Pode apagar ou vocês não estão copiando? Estão copiando, né? Vocês estão copiando, eu vou pegar e apagar isso. Vai lá fora. Deu para entender, não? Todo mundo copiou? Pessoal do online, todo mundo copiou? Pode apagar então? Pode? Vamos lá então, a conta aqui que mais fácil. Plano inclinado, tá bom, gente? Vamos lá. O que eu tenho que saber de plano inclinado? Vamos lá? Aqui. Isso você tem que saber, tá? Isso você tem que saber. Plano inclinado cai muito na prova da ENA. Sempre tem uma questão de plano inclinado. E com isso você deve ver. Então vamos lá. O que é o plano inclinado? Vou fazer aqui direitinho. Plano inclinado. Plano inclinado. Situação normal. Plano inclinado é esse aqui, ó. Você tem um plano, beleza? E você inclina ele. Você inclina com uma angulação, tá bom, gente? É claro, está aqui a angulação. Vou chamar de teste. E aqui você tem um plano. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos colocar aqui para você. Como você está na Terra, a primeira força de existir é o peso. O que eu faço? Vou falar para você, né? Lembra que o peso não é para cá, não. O peso é assim, não. O peso é assim, ó. O peso é dessa maneira, tá claro? Tudo bem? Outra coisa, ele não está em contato com a superfície do bloco, ele não está em contato com a superfície do bloco, então você tem uma flutuação de quê? Normal. O que é essa coisa de normal? Que ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície que está em contato. Normal, por quê? Porque ela forma um ângulo de 90. Só que eu ensinei para vocês. Não existe cálculo de força inclinada. Você não consegue calcular isso. Então, o que a física faz? Ela propõe de uma nova maneira. Ela faz o seguinte, ó. Deixa eu pegar essa canetinha. Vou fazer um equilíbrio para vocês. Aqui. O que ele propõe para a gente? Ele propõe o seguinte, ó. Você vai ter que recompor o preço. Você vai ter que recompor ele na direção X, chamado P de X, e vai decompor ele na direção Y, chamado P de Y. Tudo bem? Então, agora, aqui, que você levantar, você tem o quê? Tipo o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Você tem um eixo, ó. Eixo X, eixo Y. Tá bom, gente? Sim? Aqui você tem isso aqui, ó. Você tem aqui, ó. Tá aqui, como eu posso fazer, ó. Ó. Lembra de que aqui você, tá vendo? Ó. Assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o peso. Ó. Esse aqui é normal. Beleza? Sim? Sim? Aí eu vou fazer a decomposição das forças. Eu vou botar aqui, ó, essa força, que aqui seria o quê? P1, tá? E essa força aqui, ó. P5, tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Obrigado. Sim ou não? Deu para entender? Pressão aí tá fazendo para ele. Vamos lá, deu para entender? Tá aqui, ó. Se você notar, olha aqui para baixo. Esse movimento, gente, ó, do bloco, ele é um movimento de horizontal. Ou ele não vai descer, ou ele vai descer. Se você notar, existe movimento na vertical aqui, gente? Não, não existe movimento vertical. O que é normal, a normal tem o mesmo valor da perpendicular. Ela tem o mesmo valor da perpendicular, o mesmo valor. Então ela se anula, está claro? Se anula. Não tem movimento lá. Ela se anula. Tudo bem? Porque por isso que não existe movimento na vertical, está claro? Se você notar, então, olha só. Ele deixa de existir da proporção 3 de 3. Esse se anula com esse. E agora? Tem alguma força ali, gente, que anula a P6?
Alguma coisa. Então, o princípio vai ser o quê? Diferente de zero. Então, quando você fizer o somatório da força resultante, na direção Y, ele é zero, concorda? Por que é zero? Porque é normal se iguala a Y. Mas, o somatório da direção X é o quê? Diferente de zero. Por quê? A força resultante é P de X, que é o quê? Diferente de zero. Então, você tem o quê? Aquela que vai. Você tem primeira lei no Y, mas você tem segunda lei no X. Então, no final das contas, a tendência de se qual o quê? Tender para baixo. Tudo bem aqui? Está claro ou não? Por causa do princípio. Então, o corpo cai por quê? Pela gravidade. Mas não é a gravidade do peso, é a gravidade aqui. O peso é na direção X. Está claro? Sim? E olha que barato. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui é semelhante a esse. Por quê? Porque esse ângulo aqui é semelhante a esse. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui o triângulo. Quem está do lado do ângulo? P de Y ou P de X, gente? Quem está do lado do ângulo? P de Y ou P de X? P de Y. Então, se o P de Y está do lado do ângulo, ele é o seno ou é o cosseno? Oi? Não. Cosseno. Ele está do lado do ângulo, é o cosseno. Cosseno é com o ângulo, seno é sem ângulo. Pegou o macete? Cosseno é com o ângulo, seno é sem ângulo. Pegaram o macete? O cosseno está dizendo assim, eu estou do lado do ângulo. E o seno por quê? Estou sem o ângulo. Então, olha que barato. Então, nesse caso, só nesse caso, é a única exceção. Nesse caso, o P de Y, ele é o cosseno do ângulo. Por que ele é o cosseno? Porque ele é o cateto adjacente. E o P de X, ele é o seno do ângulo, tudo bem? Por quê? Porque ele é o cateto oposto. Então, no final, as fórmulas para você calcular, vai para cá. P de X é o peso, tá bom? Seno do ângulo. P de Y é o peso com seno do ângulo. Por quê, Antônio? Por que é essa fórmula? Vou te falar o seguinte. Vamos pegar lá na trigonometria? Qual é a definição de seno? Pega entre oposto sobre hipotenusa, gente? Qual é a definição de cosseno? Tese a seno de trás. Vamos lá? Não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Sim ou não? Sim ou não? Então, vamos lá. Quem é o seno de tese? Quem é o cateto oposto? Não é PX? Quem é a hipotenusa? Não é o peso? Sim ou não, gente? Aqui, quem é o cosseno do ângulo? Quem é o cateto adjacente? Não é P de Y? Quem é o peso? Olha para cá. Isola. Se você isolar esses dois, não vai dar isso aqui. Se você isolar esses dois, não vai dar isso aqui. Sim ou não? Isola? Certo? P seno zero. Quem é? P de X. P cosseno zero. Quem é? P de Y. Está claro daí? Sim ou não? Não entendeu? Foi eu? Vamos separar aqui. Vamos isolar. Olha para cá. Para o quê? P de X. P seno do ângulo. Sim ou não? Esse aqui, ó. P de Y. P cosseno do ângulo. Está claro? Esses são os dois blocos. Beleza? Tranquilo? E aí, a normal, quem é? P de Y, tá vendo? Então, a gente sabe que o corpo vai cair, não vai? Ei, pessoal aí do online. Sabemos que o corpo vai cair para cá, não é? Mas se tiver essa força aqui, ó, se eu tiver a paz, será que o corpo cai? Se eu tiver uma força oposta, será que o corpo pode cair ou não? Ele pode cair ou não? Quando que o corpo não cai? Se eu tiver a parte, se existir uma parte, aí você vai ter uma condição. Se a parte for maior ou igual a P de X, for maior ou igual, o corpo repousa. O corpo já é repouso. Se ele já é repouso, o que não quer dizer? Ele é o quê? Primeira lei de Newton. Certo ou não? Sim ou não? Certo. Agora, se a parte ela for menor, de X, acabou. Ele está em quê? Ele está em segunda lei, está claro? Tudo bem? Sim? A segunda lei vai para cá. Força resultante é massa de aceleração. Tudo bem?
Tá claro ou não? Pessoal do online, tá claro ou não? Vê aí, dá um joinha, se fala, não entendeu, fala de novo. Sério? Desligou a bateria? Não desligou, mas estou falando. Sério? Essa foto aqui. Qual? Essa aqui, beleza. É daqui? É. Tá, presta atenção. Lembra que aqui, você, lembra que você não tem força? Se você não tem força, porque a normal se iguala ao peso. Se a gente tem deserto, pode ser que eu sei, tá? Mas você tem força para não existir, entende? A única força. Então, aí você já deu o quê? Você é a primeira vez? Então vai ser a segunda vez, entendeu? Então, por isso você não tem que usar nem nada disso. Dá uma pausa Beleza? para ele trocar a câmera. Ah, tá bom. Então, dando uma pausa assim. Vamos problema técnico. Pessoal, aí pode copiar. Amanda, consegue para colocar para aparecer maior a tela do Renan? Oi? Tá dando para ver aí, pessoal, direitinho, pessoal do online? Tá sim. Vamos lá, resolver então a questão 57. Vamos lá. Resolver a questão 57, tá bom? Tudo bem, gente? Dá uma pagando aqui então, tá? Vou resolver a questão 57. Vamos lá. Eu vou desenhar e vou resolver com vocês. Vamos lá. Vamos lá, professor. Me fala o seguinte. Vou desenhar aqui. Deixa eu colocar aqui bastante assim. Deixa eu ver aqui, questão do estado. Então, prova. A questão é a 57. Vamos lá. Beleza? Então, vamos lá. Você tem um plano encerrado. Ok? Que ele forma um ângulo de 90 graus. Bom? Opa. Aqui, ó. Um ângulo de 90. E você tem uma coisa completo. Você tem um bloco B aqui, ó. Você tem uma rodada aqui. E aqui você tem o bloco A. Tá vendo? Sim? Aí ele fala o seguinte: no sistema apresentado a seguir, tem que dois corpos, A e B. E massa aí, aqui são os dados. Massa de A, 16 kg. Massa de B, 12 kg. Está claro? Tudo bem até aqui? 12 não. De 20 kg. Beleza? Ele fala, ó, e os componentes aqui está dinâmico que o bloco B, a superfície vai. Então, o MIG está lá. E o MIG dinâmico. Só respectivamente 0,3 e 0,2. Lógico que
O dinâmico é sempre menor que o estático, tá claro? Porque é muito mais difícil empurrar o motor rebolso, você tirar a inércia do que tirar ele de movimento. Considerando que, considerando o campo e a polia interna, a massa do campo e da polia não são expressivas. E o modo falando de G vale 10. Por que G vale 10? Porque eu vou ter que usar o peso ali, tá bom? Aí ele fala o seguinte: sendo cosseno igual a 0,8 e o seno de interno igual a 0,5. Gente, sempre que ele falar os limites, então eu estou obrigando, você é obrigado a usar FAC. Se eu sou obrigado a usar FAC, presta atenção. Então a FAC é igual a Mi vezes a normal. O Mi vai depender da situação, que ele pode ser o Mi cinético ou pode ser o Mi estático, tá bom? Ele vai ser estático se tiver em repouso, tá claro? Ele vai ser cinético se o corpo estiver em movimento, ou seja, ou o peso de ar é maior que o peso. Opa. Ou o peso de ar. O peso de ar é maior que o B. E o B vai subir, ou o peso de B é maior que o A. Beleza? Até aqui? Eu falo o peso de X, tá bom? Lembra que B é o peso de X, tá bem? Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente faz é colocar as forças, tá claro? Vamos colocar as forças, tá bom? Primeiro, força no corpo A. Eu tenho peso de ar, certo? Eu tenho a tração. O que é a tração? Uma força que é associada a uma corda ou uma moto. Tudo bem, turma? Tudo bem aí, online? Tudo bem? Então, o que acontece? E o ar, isso aqui é a força que o B está puxando o ar. A mesma coisa aqui, ó. Essa aqui é a força que o ar está puxando o B. Claro, então você está de força. O ar puxa B e o B puxa o ar. Só que aqui em B, você vai ter. Você vai ter o peso de B, certo? Sim ou não? A normal de B, sim. Ué, por que aqui não tem o normal de ar? Porque não tem superfície contábil? Tem relação. Aí, tem que aprender o seguinte: o que você vai ter aqui? Você vai ter, como é um plano inclinado, você vai ter o peso de X, e aqui você vai ter o peso de Y. Está claro ou não? Aí agora vai ter o faz. O pode ser o ponto descendo e faz para cima, sim, ou o ponto subindo e faz para baixo, tá bom? A gente vai ter que primeiro calcular o peso de ar. Vamos lá. Vamos lá, lembrar o seguinte. Vou ver aqui, ó. Cálculo do peso de ar, beleza? Como é que calcula o peso? O peso é a massa vezes gravidade, beleza? Sim? Sim ou não? Então, o peso de ar é a massa de ar vezes a gravidade. Quanto que é o peso de ar? Você calcular? Massa de ar, 16. Gravidade, 10. Opa, peso de ar, 160 litros. Tudo bem aqui? Sim? Sim ou não? Vamos agora calcular o seguinte. Vamos calcular agora cálculo do peso de X, ok? Vamos lá? O que é o peso de X? Peso de X, B. O peso de X de B, o que é? É o peso de B e o seno do ângulo, tá claro? Sim? Beleza? Então, vamos lá. Peso de X de B. O que é o peso de B? Peso de B é a massa de B, vezes a gravidade e o seno do ângulo. Pessoal do online, está entendendo isso? Fala aí. Online, está entendendo ou não? Online. Fala aí, turma. Tá tudo bem? Vamos lá. Massa de B. 20. Gravidade de B. 10. Seno. Quanto que é o seno? 0, seno, 0,5. Então, o peso de X de B vai ser o quê? Do zero de vezes B. Olha que barato. 100 Newton. Opa! Opa! Olha a beleza, gente. Olha aqui. Opa! Olha a conclusão aqui, ó. Peso de X de B, 100 Newton. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Qual é a conclusão, gente? Olha aqui, barato. Olha a conclusão. Olha para cá. Ó. O peso de A é maior que o peso de X de B. Sim ou não, turma? Sim ou não? Então, o que vai acontecer? O A, o corpo A, desce, ou seja, o A vai descer, e o B vai o quê? Subir. Beleza? E o corpo B sobe, tá claro?
E logo, o atrito, sabe que ele vai subir? Olha aqui, barata. O atrito é para onde, gente? O atrito é para onde? Já que ele vai subir, o atrito é para onde? Para cá. Então faz de B para onde? Para baixo. Na mesma direção que de B de X. Tudo bem até aqui? Sim? Sim? Então olha aqui, barata. A letra A e a letra B, a está fora, desce. A B está fora, desce. Ou é C ou é D, está claro? Sim, tudo bem? Pode copiar. Dúvida? Sim, eu li esse aqui. Esse. Só que eu li. Esse. É o coeficiente de habilidade. Ele mede a aspereza da superfície. Qual piso é pior para andar? Liso ou ácido? Para andar? Não. Eu liso, né? Beleza? Mas então liso, mas eu vi que é menor que o ácido. Tá claro? Quanto maior o milho, mais áspero é o piso. Mais você mais você machuca. Tá claro? Sim? Beleza? Confia aí que ele vai ter. Essa questão é difícil, a gente vai ter que saber qual perfil eu vou usar. Está considerado. Tá bom? Beleza? Aqui você somar. Ok? Alguma dúvida aí online? Online, dúvida? Online, dúvida? Não? Não. Vou fazer uma coisa com vocês. Olha para cá. Pelas opções, ele não está subindo? Aí eu pergunto, o micro eu vou usar é o estático ou o cinético? Já que vai estar em movimento. Certo? Então, o micro estático eu vou fora. Claro, dá para entender? Dá para entender? Entendeu? Então, como ele está em movimento, esse cara aqui é descartado. Por quê? Ele não está em repouso. Então, não existe repouso. Por que não existe repouso? Porque o peso de A é maior que o peso de X de B. Está claro? Sim? Está claro aí, Olário? Tudo bem? Então não existe um bi estático. Por quê? O corpo tem movimento. Eu só uso estático quando ele está em repouso. Está claro? Beleza? Todo mundo aí concorda? Fala aí, todo mundo deu ok aí? E a medida de peso é sempre em Newton, né? Não, força, qualquer força é Newton. Peso, força elétrica, normal, tudo é. Tem que dar uma
Quando eu acabar de procurar minha vida. Tá? Todo mundo aqui pode comer? Não. Show. O que está faltando agora? Tem que calcular o fato de B. Tá bom? Vamos calcular o fato de B. Tá vendo que ele vai ter que subir, tá bom? A gente vai fazer o quê? Como esses dois, como é importante para vocês? Esses dois aqui não são paralelos, esses dois copos. As forças são paralelas, o todo no mesmo sentido, ele vai somar. Tudo bem? Esse aqui está no mesmo sentido ou sentido contrário? Essa aqui, ação e reação, se compensa. Então vai ficar esse e esse. Então a gente vai eliminar essas coisas. Quando você entender, não vai chamar. Agora tem que saber qual opção. Se é a C ou a D. Ou você ceder ou descer. Ou você vai ceder ou você vai descer. Lembra que a aceleração é a mesma para os dois, tá? Todo mundo está coberto? Beleza? Vamos dar para cá aqui então. Grava aí para mim, tá? Vamos dar agora o cálculo da faixa de B, certo? Cálculo da faixa de B. Tá, vamos lá. Então, a primeira coisa. Vamos lá, Marcos. O que tem que fazer? Para fazer o seguinte: cálculo da faixa de B. Por quê? Porque já temos um P de A, 160 neutros. Temos um P de X de B, 100 neutros. Só falta aqui a faixa de B. Por quê? Porque a atração de A de atração e de B se compensa, mas não se anulam. Porque só que houve qual diferença, agora se compensa. Então, acabou. O que é a faixa de B? A faixa de B vai ser um miscinético, concorda? E não miscinético da normal em B. Mas quem é a normal em B? É P de Y de B. E quem é P de Y de B? É o Pedro de B cosseno do ângulo, certo? Sim? Então, acabou. Parte de B. Ficou o Mi cinético. 0,2. Peso de B. Peso de B é igual a quê, gente? 20 vezes 10. E o cosseno, né? Cosseno é quanto? 0,8. Tudo bem? Vamos lá? Parte de B vai ser 4 vezes 8. 32 minutos. Está claro? Sim? Sim ou não? Então acabou. Olha que barato. Então isso é tudo que ele conseguiu. Então. Eu posso pegar esse. B e A. Tá claro? Sim? Uma única coisa só que aqui, ó, eu tenho o P de A e aqui eu tenho o P de X de B e aqui a fatia de B, tá claro? Sim ou não? Esses dois a gente vai somar. Então, a força entre o total e B vai ser quem? P de X de B mais fatia de B. Tudo bem, tudo? Isso aqui vai me dar o quê? Quanto que eu perco? 100 mais 32. 132 newtons, certo? Qual é o peso de ar? 160. Então, ou seja,
O peso de ar é maior que a força resultante em B. Sim ou não, gente? Então, acabou. O peso resultante do sistema é a massa do conjunto vezes a aceleração. Então, vai ser 170 menos 132, massa do sistema é a massa de A mais a massa de B. Claro? Tudo bem aí? Online? Tudo bem? Online? Sim ou não? Online? Tudo bem aí? Vamos lá. Isso aqui vai me dar o quê? 160 aqui vai dar o quê? 38, é isso? Sim? 38. Massa de A mais massa de B. 36. Vezes A. Está claro ou não? Está claro ou não? Vai ter claro. Seria 28, não? Sim, é 28. 28. Obrigado, viu? Então, para ver se vocês estão prestando atenção lá. 28 sobre 36. 28 e 36, isso aqui está base. De 2. Vamos lá? Vai dar quanto? 14? Vai dar quanto? 18? De 2, vai dar quanto? 7, 9. Gabarito, letra D de 15. Aí o que você queria, meus amores? Gabarito D de 15. Viu? Entendeu? Você quer ser militar? É a primeira vez que você viu como resolve. Pessoal aí do online, deu para entender? Online? Fala aí comigo. Online, fala aí comigo. E aí? Está na dúvida? Está com dúvida? Maria, está com dúvida? Fala. Fernanda. Arthur. Os outros dois não falam aí, gente. Eu explico novamente. Fala. Não tem dúvida? E aí? Fala aí, tudo. Não tem dúvida? Tem certeza disso? Olha os comentários da aula aí. Pode falar. É importante a opinião de vocês, tá? Tudo bem? Câncer. Vocês aí do presencial, tem dúvida? Tem certeza? Já tinha visto a introdução? Foi boa a explicação de você? Deu para entender legal? Viu como é que é? Tem que saber, viu? Tem que treinar, só treinar. A situação é que você quer agir. Primeiro, te dou 2 dias. Eu já sei que tem movimento. Por quê? Primeiro que tem que fazer, tem que calcular as duas possibilidades. Peso de ar e estrada. Se o peso de ar fosse igual a isso aqui, repouso, acabou. Bom, primeira vez, mas como não está, o misto está presente com o pé, ponto nem nesse. O conhecimento é poder. Tem conhecimento é poder. Galera, eu vou falar. Eu agradeço muito a você que estava fazendo essa questão. Acho que a gente viu bastante coisa. Vimos as 3 leis. Bom, vimos a aplicação de plano inclinado. Tem que resolver qualquer coisa aí, eu estou aí. Desejo a vocês todos uma excelente prova domingo, tá bom? Deus vai estar com vocês, faça com carinho. Não desista dos seus sonhos, tá bom? E a gente vai continuar, tá? O militar vai continuar. Outras provas aí, tá bom? Online, beijão, espero que tenham gostado da aula. Comentem lá se foi boa ou não, tá bom, gente? Presencial também, comentem, tá bom? Se foi boa, o Igor também. Beijo, turma. Boa prova para vocês. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Pode continuar.